Bom dia. Essa semana nós vamos tratar de um tema diferente da cirurgia plástica, né? Não vamos falar de cirurgia, vamos falar de anabolismo, voltar a falar um pouquinho de anabolismo. A gente tem visto muitas notícias circulando a respeito de atletas, principalmente de fisiculturismo, mas atletas de todos os outros esportes, inclusive de triatletas, né? Atletas de endurance que têm morrido por morte súbita, recentemente, inclusive, numa prova de maratona. Mas é claro que o fisiculturismo sempre tem uma notoriedade maior pelos antes. E eu tive essa semana, inclusive, as aulas do meu módulo de cardiologia e esteroides, a repercussão do uso de esteroides anabolizantes na cardiologia, né? A repercussão cardiológica, os efeitos cardiológicos, como avaliar, como prevenir, como tratar, e gostaria de dividir com vocês um pouquinho dessa visão, porque a narrativa que se divulga é sempre a de que o uso de esteroides anabolizantes tem efeitos cardiológicos, faz mal para o coração e pode levar essas pessoas à morte. E isso é uma verdade. Mas é uma verdade que tem dois lados. E um dos lados nunca é explorado. Então, é verdade que o uso abusivo de doses altas de esteroide anabolizante vai levar a uma cardiotoxicidade. Então, o esteroide anabolizante é tóxico para o coração, sim. Por quê? Ele faz mal para todo o sistema cardiovascular, porque a gente tem que lembrar que, o coração é um músculo. Só que é um diferencial que é um músculo que nunca para de trabalhar, que contrai 60, 80 vezes por minuto, durante a vida toda. Então o coração não para de contrair, de trabalhar. E se o esteroide anabolizante tem efeito sobre músculos, vai ter efeito sobre o coração. Então, o principal efeito que o uso de esteroide anabolizante tem sobre o músculo cardíaco é de uma hipertrofia. Então, ao invés do coração aumentar dilatando, ele aumenta se espessando, uma hipertrofia concêntrica. E isso vai fazendo com que o coração fique mais duro. Ao invés de contrair torcendo, ele começa a perder essa mobilidade de contração. Então ele acaba ficando menos eficiente, né? E isso pode levar a uma insuficiência cardíaca, hipertrófica, né? Diferente do que a gente vê mais comumente, que é uma hipertrofia, uma insuficiência cardíaca por dilatação do coração, causada geralmente por hipertensão. Ele vai ficando mais fraco e vai dilatando. Aqui eu tenho um coração extremamente forte, mas que perde a capacidade de contrair justamente por conta dessa espessura maior das suas paredes. É claro que eu estou simplificando aqui, né? Não dá para passar para vocês isso em termos médicos, mas basicamente é isso que acontece. Ele se espessa, ele vai ficando mais grosso, as paredes vão ficando mais grossas, e ele perde a capacidade de contrair e de relaxar. Então, o coração, para poder bombear de forma efetiva, ele precisa contrair, esvaziando, mas ele precisa dilatar o suficiente para que ele possa se encher para uma próxima contração. E o que acontece é que essa dilatação, esse relaxamento não acontece tão efetivamente. Então ele contrai e logo depois ele vai contrair de novo. Então ele nunca se enche completamente. E isso é um problema para todo o sistema cardiovascular. Os esteroides anabolizantes também têm um outro efeito sobre as artérias, porque ele acaba, como todas as artérias do nosso corpo têm musculatura, ele pode causar um enrijecimento nessas artérias. Ele pode aumentar a taxa de formação de trombos, né? Então tudo isso é efeito
dos esteroides anabolizantes sobre o sistema cardiovascular. Mas isso se percebe muito notadamente no uso abusivo. Toda vez que eu uso uma dose muito grande e que eu vou manter os meus níveis de testosterona no nível suprafisiológico, acima do normal, eu tenho todos esses efeitos. E se a gente parar para pensar que as pessoas que fazem uso indiscriminado começam a usar isso na adolescência e vão usar a vida inteira, sempre em doses muito altas, quando esse cara chegar aos 45, 50 anos, ele já vai ter aí mais de 30 anos de uso de esteroide de forma abusiva, indiscriminada, sem acompanhamento e sempre em nível suprafisiológico. E na maioria das vezes essas pessoas não fazem o que é exigido para que se possa, para quem vai usar esteroide, que é dieta equilibrada e uma atividade física regular, né? Sempre equilibrando o exercício resistido, que é a musculação, com a parte aeróbica. Porque o exercício aeróbico faz totalmente o contrário. Então, o exercício aeróbico ele é responsável pelo relaxamento do sistema cardiovascular, pela dilatação das nossas artérias. Então, o ideal é que se tenha dieta associada a treino de resistência, que é a musculação, o treino de peso, e essa pessoa faça também a atividade aeróbica. Então, é um complemento, é um conjunto que precisa ser respeitado. Mas quem faz uso abusivo disso não está sabendo disso e não está fazendo isso. A gente sabe que mais de 90% dos usuários de esteroides anabolizantes não tem o menor acompanhamento médico necessário. Essas pessoas não fazem nem exames periódicos para ver como estão. Então vai tomando, né, à vontade sem se preocupar com a sua saúde. E em algum momento isso vai chegar a uma complicação cardíaca. Um outro ponto que precisa ser avaliado é que, principalmente no meio esportivo, né, os atletas de alto rendimento, de alta performance, não usam só esteroides. Né? Além dos esteroides que têm todas essas repercussões cardíacas, eles usam estimulantes, diuréticos. Então vai haver uma desordem hidroeletrolítica, né, de íons e de água no corpo dessas pessoas que vão acarretar problemas muito sérios. Né? Então isso precisa ser divulgado, e é divulgado, mas não com terrorismo, porque existe um outro lado que ninguém fala, que é justamente quando nós temos pacientes com níveis muito baixos de testosterona. E os níveis muito baixos de testosterona vão acarretar eventos cardíacos muito mais frequentemente do que o uso abusivo. Então, tem trabalhos muito robustos e já de algum tempo mostrando que baixos níveis de testosterona estão ligados a maiores eventos, tipo infarto do miocárdio, AVC, tromboembolismo, porque o baixo nível de testosterona também tem efeitos deletérios para o sistema cardiovascular. E nós temos muitos trabalhos mostrando a segurança do uso fisiológico, né, mesmo em pacientes cardíacos, ou seja, mesmo em pacientes que têm doenças cardíacas e que têm necessidade de fazer reposição de testosterona. Por quê? Porque a sarcopenia, que é a queda de massa muscular desses pacientes, sempre vai aumentar a morbimortalidade desses casos. Então isso precisa ser dito e essa diferenciação precisa ser feita. O uso suprafisiológico e o uso fisiológico, que é manter aquele paciente que tem um hipogonadismo, que tem uma queda dos níveis hormonais, manter esse paciente nos níveis fisiológicos, trazer esse cara para a normalidade, vai dar a ele maior qualidade de vida
e maior tempo de vida com menores riscos, inclusive cardiológicos. Nós temos trabalhos bastante fortes mostrando inclusive reposição de testosterona em pacientes nefropatas, pacientes que fazem diálise, melhorando a qualidade de vida desses pacientes. Então, o que não se deve fazer é ouvir apenas um lado. Faz mal? Faz, mas faz mal para quem usa errado. O uso adequado, o uso clínico, com critério e com acompanhamento médico individualizado. E o que eu estou dizendo aqui em termos de individualização? É que não existe protocolo, não existe um protocolo pronto que você vai passar para todo mundo. Cada paciente precisa ser avaliado como uma pessoa única. E a indicação da dosagem, da quantidade, da frequência de uso da medicação vai ser determinada para cada tipo de quadro, para cada tipo de paciente. Porque não existe mais dúvidas na ciência de que a sarcopenia ou a perda de massa muscular vai diminuir os anos de vida desses pacientes. Então é disso que se trata o anabolismo clínico. É fazer reposição hormonal de forma individualizada e de forma responsável, cuidando desse paciente, fazendo os exames necessários, fazendo os encaminhamentos para os especialistas necessários quando houver necessidade e acompanhando esse paciente de perto para que a gente possa usar a menor dose possível com o melhor efeito desejado. Usar sempre a menor dose para que a gente alcance aquele efeito desejado. E não se precisa começar com doses altas, porque para repor o fisiológico, às vezes doses muito pequenas vão dar resultados espetaculares. Então, novamente, é necessário que se faça essa diferenciação do uso estético abusivo para o uso clínico necessário para a saúde e longevidade. Uma boa semana para vocês.